Olá, bom dia! O mercado brasileiro está cada dia mais competitivo. Isso significa que as empresas estão buscando ser mais eficientes na sua operação, aumentando a qualidade de produtos, de serviços e ainda baixando custos. Por isso, nenhuma marca pode se descuidar de evoluir continuamente a gestão. Neste programa, vamos te apresentar um exemplo de gestão aplicada ao setor privado, que foi assunto no Fórum Aquila 2023, realizado em Belo Horizonte em dezembro. Durante 2 dias, empresários e gestores de vários segmentos e ainda centenas de especialistas da equipe de consultores do Aquila se reuniram, trocando experiências e apresentando os resultados conquistados ao longo de 2023. E um dos cases de destaque no fórum foi a Ivo Recap. A empresa chega aos 70 anos de mercado, expandindo sua atuação e também como uma referência no setor de reforma de pneus na América do Sul. Eu converso agora com o sócio e CEO da Ivo Recap, o Adalberto Mafra Moreno, e com o diretor comercial e também sócio, César Mulatti. Adalberto, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, eu que agradeço aí o convite de estar aqui, com todo o prazer, para falar um pouquinho da nossa empresa, da Ivo Recap. Então, primeiro a gente que agradece a mim muito essa oportunidade de estar aqui. E a gente agradece vocês terem aceitado o convite, porque para nós também é uma oportunidade de levar mais um case, com essa experiência de sucesso, com a liderança que vocês têm no mercado. César, eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito com a nossa audiência. Bom dia e seja bem-vindo também. Bom dia, Inácio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da Ivo Recap, um pouquinho da nossa história, do que a Aquila pôde fazer por nós e estar nos ajudando no dia a dia. Excelente. Vamos começar então com o envolvimento de vocês com o setor de recapagem de pneus. Adalberto, me conta, como é que você foi parar nesse negócio? Eu acho que eu fui gerado nele, Envolvimento total. Total. É uma empresa, que nem você falou no começo, nós estamos para 71 anos, Ela foi fundada com o meu avô e meu pai, então com 16 anos. Suas férias eram ali entre os pneus. Na realidade férias, na realidade a gente sempre, pneu para nós é brincar, Então, que Deus de criança a gente aprendeu a brincar, então as férias então sempre foi usar o trabalho brincando, Então a gente sempre viveu, A gente, como diz, eu só tive um patrão na minha vida, que foi meu pai, O pai também só teve o vô, Então a vida nossa, é até difícil falar alguma coisa, a gente só viveu a Ivo Recap, Então é assim a nossa trajetória, Já trabalhando desde muito cedo junto, eu fiz engenharia mecânica, então tudo aquilo que eu sempre sonhei que queria ser, Então a gente aproveitou, então a oportunidade, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa abençoada, eu não tive essa grande dificuldade que todo mundo fala em desemprego para lá e para cá, eu nunca tive, Uma que eu sou o único filho, são 4, 3 irmãs e um único filho, Então, teoricamente, eu já fui trabalhar, que meu pai já colocou nós para aprender a desmontar pneu, como Deus de pequenininho, eu sempre falo, eu não sou engenheiro, eu sou um borracheiro. Então aí facilitou muito o trabalho. Deu certo, Deu que certo. Bom. E César, e você? Como que você se envolveu com o setor de recapagem? Bom, eu não tenho todo o envolvimento que o Roberto tem no setor, mas eu comecei na empresa no ano de 2001, eu entrei na empresa como office boy. Então a minha carreira toda, praticamente, ela foi construída dentro da rede Ivo. Então, iniciando como office boy, passei por outros setores dentro da empresa, o setor de compras, fui gerente da nossa unidade em Mato Grosso do Sul, Dourados, e depois fui convidado para ser o diretor comercial da empresa. Mas também já estou há 22 anos no segmento e na rede Ivo. Isso, a gente sempre brinca que o cheiro da borracha é algo que ele vira um vício. Então você entrou no setor, você não consegue mais sair. A minha formação, eu sou formado em matemática. Na verdade é licenciatura de matemática. Mas me formei e aplico tudo isso daqui dentro do setor. A gente sempre brinca, eu sou o único matemático do Brasil, diretor comercial de uma empresa. Mas o bom é que, engenheiro, matemático, vocês não têm dificuldade com os números, Não. Ou não? Porque a leitura de planilhas, de relatórios, isso depende dessa intimidade com os números que a gente sabe que nem todo empreendedor tem, Às vezes ele tem uma certa dificuldade para lidar, especialmente com planejamento, com o controle financeiro do negócio. Vamos avançar um pouquinho, porque eu quero entender sobre o momento atual de vocês. Vocês saíram das fronteiras do Brasil e vocês se tornaram aí uma empresa de liderança no setor de vocês.
Adalberto, como foi conquistar isso? A que você atribui esse resultado? Falei, é fruto de um trabalho, né, que começou em 1952. Meu avô, ele era um agricultor, morava no interior de São Paulo, ali na região de Tupã. E quando estava abrindo o norte do Paraná, né, a gente começou em Alto Paraná, que é no norte do Paraná, ele comprou uma propriedade lá para mexer com café. Quando teve a primeira colheita de café, em 1951, uma coisa assim, ele viu que ele não ia sustentar a família. Ele tinha 5 filhos na época, né? Depois teve mais 3, e aí ele precisava diversificar. Mas só que ele não sabia o que fazer. A vida dele veio da Espanha também novo, né? E veio para trabalhar na lavoura de café, procurar um mundo melhor, né? E aí ele resolveu, na época ali, estava abrindo todo o norte do Paraná, não tinha nada, era tudo mato para vir, naquela referência era São Paulo, era tudo estrada de chão, e começando as serrarias, né, que estavam mexendo, tinha 48 serrarias na cidade lá. E ele resolveu fazer uma pesquisa lá, o que ele ia montar. Daí o pessoal espanhol monta um negócio para consertar pneu que aqui não tem. Estoura o pneu, tem que jogar fora. Que dica certeira, hein? Aí ele pegou e falou, acho que eu vou mexer com isso aqui. Mas não sabia nada. Não, ele só mexia com café. Aí ele resolveu pegar e ir atrás. Aí ele veio para São Paulo, pegou meu pai então com 16 anos, ainda falou para meu pai, vamos comprar, pai, então, tudo máquinas novas, vamos começar um negocinho pequeno, mas com tudo novo. E assim começaram um negócio lá, né, com toda, imagina, não tinha energia, não tinha, era um... Né, não tinha mão de obra se fosse também, a né? gente contar a história, não tinha nada, e nem eles sabiam como fazer. Né? E aí era bem do lado de um posto. Um posto de combustíveis? Um posto de combustível na cidade. Aí eles resolveram fazer o primeiro pneu lá. E eles ficaram tão empolgados, quando chegou o primeiro cliente, foram consertar o pneu do cliente, daí colocou na máquina, consertou. E quando chegou o cara, era mais ou menos na hora do almoço, né? Aí disse que pegou o cara, daí eles moravam no fundo, foi almoçar, minha avó pegou, tinha feito lá uma galinhada lá com polenta, aí já veio com uma garrafa de pinga na época lá, o cliente já tomou e já pegou aquela galinhada. Virou da família em 5 minutos. Daí foi embora à tarde, daí a hora que o cara foi embora, esqueceram aí eles não sabiam o nome do cara. Não tinham feito o cadastro, não tinham feito nada. Aí como que é? Daí o meu pai pegou e foi lá e escreveu no pneu, Zé Primeiro. E esse Zé Primeiro, ele passou a ser o primeiro cliente e o maior propagandista que a empresa teve na época, porque ele falava para todo mundo, vai lá comer a galinhada da Dona Rosa. Então, usando vendeu até o que não estava à venda, né? Então, na realidade, o que a gente aprende, fala que é o DNA da empresa? Tratar o cliente, né, como o Zé Primeiro, e tecnologia, inovação. Isso aí a gente acabou absorvendo, que a gente falou hoje que os nossos valores, né, a própria missão da empresa, o nosso propósito, ele está criado justamente nessa essência que tanto meu pai, né, e meu avô já mostrou, e como teria que ser trabalhar. Então a gente imaginou o mercado como sempre o Zé Primeiro, e como sempre o único. E aí foi o grande desafio que a nossa equipe, que nós fomos construindo a equipe, em como fazer isso se tornar uma realidade ampliando. Que quando você é pequeno, é fácil talvez atender uma ou outra pessoa nesse nível. Agora, como você traz isso e transforma isso em volume, e transforma isso realmente numa percepção de um DNA da empresa, que é justamente como nós somos uma empresa prestadora de serviço, então nós temos que ter no atendimento, no cliente, o nosso foco é dele para dentro de casa. O que vocês fazem é levar muito a sério essa história de que o problema do cliente é problema de vocês. Com certeza. Hoje se fala assim em processos, empatia, várias coisas, né? O que é? É entender o outro. E muitas vezes o que eu tenho que criar é relações. Eu começo a entender para depois ter a relação, para depois atender. Para ser uma solução, né? Eu não tenho como não ter essa percepção. E trazer isso depois, né? A gente criar isso como multiplicar esse DNA é um desafio. Com certeza. Né? Então, eu entendo que a gente tem conseguido nos anos multiplicar isso e fazer por isso que hoje a gente se torna uma empresa líder no mercado. É um setor altamente importante, né? O setor de reforma, de recaustagem de pneus,
por ser uma questão ecológica. É ecológico e financeiro ao mesmo tempo, Ecológico né? e financeiro. Você vai ter uma economia de 75%, você vai ter um investimento numa reforma 25% do valor de um pneu novo e você vai rodar igual ou mais que o pneu novo. Um exemplo, um pneu novo, ele consome 79 litros de petróleo e na reforma, 25. Então a gente está economizando 54 litros de petróleo. A recapagem dá quanto tempo a mais de vida para um pneu? Ela vai rodar igual ou mais, até 10, 20% a mais do que a própria original. Nós estamos falando muito, quando a gente fala em reforma, em recalcitar, a gente trabalha, que a nossa especialidade é pneus de caminhões. Né? Todo o nosso grupo, nós trabalhamos com pneu de caminhões, pneu fora agrícola, fora de estrada. Né? Porque você, o que você faz? Você aproveita toda aquela estrutura, você só repõe a banda de rodagem. Ela dá mais quilometragem, inclusive, que a do pneu novo. Né? Interessante. Então isso é comprovado, tanto que hoje todo o segmento de transporte, em geral, tudo aí se usa o pneu reformado, então é econômico e ecológico, né? Interessante. Eu falo assim, é um setor que, tanto que agora, né, até ultimamente agora, a gente começou a ganhar uma visão até nacional, quando também no Senado já aprovaram como empresa verde, como uma empresa que vai ter benefícios fiscais pela... Isso, redução de PIS e de COFINS, né, isso, sobre a reforma de pneus. Isso, sobre a reforma de pneus. E a gente foi sempre tratado como borracheiro. Só que a gente quer provar que os borracheiros, no profissional, é muito importante para a economia do país, para todo mundo. E um país rodoviário como o Brasil precisa de muito borracheiro eficiente, não é, Adalberto? Bastante, bastante. Nós queríamos ser diferentes, mostrar isso aí também, o quanto é importante a atividade. Né? Valorização. Isso, do nosso negócio. Vamos falar um pouquinho da gestão, porque vocês estão já desde algum tempo, desde que o Aquila está lá com vocês, né? Tem 3 anos que o Aquila está fazendo um projeto de consultoria e que eu sei que existem muitas mudanças já realizadas, mudanças em curso e metas ainda que vocês querem realizar. César, eu vou começar essa rodada com você. O processo de profissionalização foi uma demanda que vocês tiveram, né, na diretoria, os sócios, e que entenderam que a empresa já estava grande demais e que precisava arrumar a casa. Na sua área comercial, como é que começou essa arrumação da gestão? A partir, inclusive, por exemplo, o Rodrigo Neves, que é o consultor responsável, foi ali coordenando junto com vocês as prioridades. Qual foi o primeiro impacto na área comercial? Bom, o trabalho da Aquila e do Rodrigo junto com a gente, junto com o time todo que está junto com nós, os consultores, Aquiles, Catarina, ele veio para trazer uma profissionalização para o nosso setor, para o nosso segmento e para nós. Inicialmente, até a nossa equipe, me coloco, né, nessa história, a gente entendeu o seguinte: não, isso não funciona para o nosso segmento. O nosso segmento, essa questão de processo, de seguir ritual, indicadores a gente sempre acompanhou, as metas, isso a gente sempre buscou muito bem, mas principalmente na questão de ritual do processo. É uma coisa que a nossa equipe não entendia isso como algo que venha ajudar no dia a dia. E ao longo do tempo, com o passar, com a habilidade dos consultores nos ajudando, nos apoiando, toda a equipe foi começando a entender e ver os resultados que esses processos, a implementação disso, veio nos trazer no dia a dia. Trabalhar a questão da tecnologia do produto, da força de venda e da carteira de clientes. Então a gente fez uma reestruturação geral. Desde a nossa linha de produtos, reavaliamos todos os produtos, reposicionamos cada produto devidamente. Alguns produtos a gente tirou do nosso catálogo, incluiu alguns outros. Redesenhamos a nossa política comercial. Quanta mudança, hein? É bastante mudança. Na parte da política comercial, a gente fez um redesenho, colocando vários indicadores variáveis, metas semanais, mensais, campanhas. Tudo isso motivando o quê na nossa equipe comercial? Motivamos o desejo da equipe comercial de atingir meta, do reconhecimento. Porque muitas das vezes a equipe comercial ela precisa do quê? Ela precisa realmente desse estímulo para ela atingir o reconhecimento dela. E isso é uma coisa que potencializou muito o nosso time. A gente melhorar os processos do dia a dia nosso. Excelente. Trabalhar muito bem a nossa carteira de clientes. A gente não trabalhava uma carteira de clientes segmentada. Hoje a gente olha para a nossa carteira de clientes avaliando o segmento, o tipo do cliente, o tamanho dele. Então isso proporcionou o quê? Eu poder fazer ações específicas para cada tipo de cliente. Dedicar equipes para o perfil de cliente A, o perfil B. Essa segmentação nos ajudou
muito no nosso crescimento. E explorar melhor aquela sua cartela de clientes já conquistada, né? Já que a gente sabe que gasta-se muito mais para atrair um cliente novo do que para retê-lo com novos serviços e com esse atendimento aprimorado e mais inteligente, né, César? Isso é bom. Eu quero saber de você, CEO e borracheiro da Ivo Recap. Me conta se você também, Adalberto, teve essa surpresa toda do César quando o processo de consultoria com o Rodrigo Neves, com a equipe do Aquila começou, e aí você foi primeiro aprendendo alguns termos, né, que na gestão são hoje bem atuais e são necessários para todo mundo trabalhar ali alinhado. Teve alguma surpresa para você? A gente precisava trazer alguém, uma consultoria, que viesse nos atender já, aproveitando aquilo que a gente tinha, de manter certas questões culturais que a gente tem interessante da empresa, né, que foi essa questão das relações com as pessoas, todo esse trabalho, e a gente vinha numa fase de crescimento muito grande. Aí não tinha mais condições, tinha coisa que você conseguia, o pessoal que estava ali, né, tudo, conseguia trabalhar com na mão uma coisa. E aí ela começou a ficar dispersa, daí nós teríamos que criar os processos, criar os rituais, né, montar todo o processo. Foi aonde que a gente... E o que nos fez também é imaginar o futuro da empresa. Temos que fazer essa empresa ter um projeto para mais de 100 anos. Eu tenho como missão, né, preparar ela para ser uma empresa profissional, mesmo que eu acredito muito na profissional, mas acredito também nos membros da família, desde que eles também tenham essa aptidão para o negócio. Essa capacitação, E a né? gente teria que criar toda uma governança, criar todo um processo para preparar essa empresa para chegar a 100 anos. Mas eu não entendi, você não teve surpresa nenhuma então quando a consultoria começou? Não, foi tudo tranquilo? Surpresa, eu comecei a enxergar a metodologia que poderia dar certo que eu não conseguia fazer. E comecei a enxergar o porquê que eu estava, o quanto eu estava seguindo quase uma centralização, era uma sequência de uma cultura da empresa. E eu tinha que me abrir para isso aqui. Eu falo assim, a gente começa com amor e união. Porque se não tem amor, não existe união. Né? E união é time. Né? E como você vai montar um time se tem alguém centralizando tudo? Quando começou todo esse trabalho que se mostrou que a gente subdivia com os indicadores, engajando todo mundo nas buscas dos mesmos objetivos da meta, vamos supor, na meta global da companhia, né? Uma série, e você ia começar a ter muito mais engajamento, e isso começou a aparecer. Foi bom isso então, hein? Foi ótimo, eu sou muito convicto, não tem como nós fazer um processo de profissionalização e continuar crescendo se não tiver essa metodologia que a Aquila implanta dentro das empresas. Não teria como. E com um diferencial muito grande, que eu sempre brinco, né? Sempre assim, existe a questão muitas vezes do consultor, né? Que nós somos práticos, nós somos fazedores, fazedoria, né? E eu sempre tive uma aversão com consultoria, né? E eles estão... Ficar no escritório, analisar relatório. Aquela coisa assim, vai lá, ó, faz e o erro sempre é nosso, né? Porque é nós que não, né? E muito pelo contrário, todo um trabalho que vem sendo desenvolvido, está tendo processo de treinamento, então eles têm contribuindo, eles estão na operação com a gente. Né, tem dado sugestões, tem, né, levantando assim aonde estão as dificuldades. Esse é um aspecto interessante do Aquila, que eu ouço de outras empresas também, que eles não vão apenas lá no negócio, fazem o diagnóstico, te entregam um projeto bom e vai embora. Não. Né? Eles ficam com vocês, com a equipe de vocês e ensinam, repassando o know-how da metodologia do Aquila de trabalho. Com isso, a consultoria termina e a equipe de vocês tem capacidade para seguir em frente. César, esse é um ganho maravilhoso que também entra nesse processo do DNA, incorporando essa questão da profissionalização, né? Com certeza. Essa ajuda na maturidade da nossa equipe, do nosso time, ele vem para deixar um legado para nós, empresa. Porque é uma coisa que o Adalberto colocou muito bem, que a empresa tem uma cultura muito bem definida. É uma história de 70 anos de caminhada e de processo, é uma empresa consolidada, a maior reformadora da América Latina. Então, assim, a nossa cultura é muito forte. E realmente o Aquila e os seus consultores vem para nos ajudar nessa profissionalização. E eu tenho certeza que a metodologia que eles aplicam, que eles utilizam junto a nós, no dia que a Aquila sair de nós, nos deixar caminhando, nós vamos estar caminhando tranquilamente, seguindo toda a metodologia e processo implementado na nossa empresa. É esse o objetivo, para chegar aos 100 anos com facilidade e saúde, né, Adalberto? Isso, e o que é o principal? A credibilidade que dá.
tanto para, vamos chamar, os acionistas, temos um conselho, realmente estruturando na empresa. Quando você tem todos esses números, isso dá muita credibilidade, não só para os acionistas, mas também para todo mundo corporativo, né? Ô César, e aproveitando essa questão da credibilidade que o Adalberto está contando aqui, que essa gestão profissional trouxe, eu fico só pensando a percepção dos clientes em relação a essa fase nova de vocês. Porque é muito bom ter como fornecedor uma empresa que é confiável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de processos, né? Não só pela sua história, pelo seu DNA, mas uma empresa comprometida cada vez mais com o seu autoaprimoramento, né? Como é que o mercado está vendo essa nova fase de vocês? Com certeza o mercado tem enxergado isso de forma muito positiva, porque ele tem a confiança de uma empresa que, na maioria dos casos dos transportadores, é uma história muito semelhante à nossa. É uma empresa que cresceu também ao longo do tempo, ela vem passando de geração em geração. Então, assim, as histórias, elas são muito semelhantes. Quer dizer, vocês devem estar também impulsionando outras empresas a mudarem, né? Com certeza. A profissionalização da nossa empresa, ela gere algum reflexo em alguns dos nossos clientes. Assim como nós também observando a profissionalização dos nossos clientes também. Então, isso nos traz muita segurança no mercado. E aumenta demais a credibilidade que a gente já tem perante ao nosso cliente. Com certeza, só fortalece esses laços, só fortalece. Né? Ô, Adalberto, quando eu falei que aumenta aí a credibilidade, você balançou a cabeça. Você ouve essas histórias de clientes querendo ir lá ver o que você está fazendo de perto, como é que está funcionando esses processos novos dentro da Ivo Recap? Sim, bastante, né? A gente consegue ter uma troca, porque o que nós trabalhamos hoje também, né? A gente trabalha tudo isso que a gente tem demonstrado, tem feito na empresa, a gente tenta demonstrar para o nosso cliente também, né? A gente tem uns projetos que a gente chama lá de Ivo Portas Abertas, que a gente traz o cliente para conhecer a nossa empresa, né? Porque eu sempre falo, né? Nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Em que sentido? Em todos, desde como se trabalha no processo, como a gente trabalha com um produto que o pneu é do cliente. E aí, isso aqui, quando ele vê uma empresa organizada, uma empresa que está realmente, cada vez que ele vê que tem algo diferente, cada dia melhor, uma equipe, porque nós dependemos muito de pessoas, né? Então, nós investimos muito no treinamento da nossa equipe, muito mesmo, né? Hoje, a gente fala assim, o grande investimento que a gente vem feito nos últimos 3, 4 anos, além da gestão, né, toda a gestão, também as pessoas, porque ter só a gestão, se não tiver pessoas realmente enganjadas e capacitadas e se desenvolvendo, também a coisa não vai encaixar. E é uma das coisas que nós hoje mais estamos investindo e mais entendemos que temos que investir, né, para frente, que é justamente criar a Uniivo, né, que chama a Universidade Corporativa, que ela serve tanto para prestar esse serviço para clientes, também no caso de gestão de serviço, porque quanto melhor usar o pneu, melhor é para nós, né? Nós não queremos que o pneu estoure ou tenha um problema, ele tem que ser bem alisado, nós queremos que ele ganhe dinheiro com o pneu, então nós estamos fazendo essa infraestrutura para dar essas condições e com isso também a nossa própria equipe, aí se desenvolvendo, né? Entregar um serviço e um produto de excelência. E a excelência, ela vem coincidir tudo com o trabalho com a metodologia Aquila, né? Que uma excelência, como diz Aristóteles, né? Não é mais nada menos do que a repetição você fazer a coisa repetida. Quando a gente implanta os processos, os rituais, você está gerando e todo mundo sabe o que tem que fazer e para onde tem que chegar. A gente procura envolver todas as áreas da empresa para entender o que pode ser feito melhor e tal, porque o que acontece? Eu só me sinto pertencente se eu for ouvido. Hoje as minhas irmãs, né, que tem a Dalgisa, a Ana Maria, a Andréia, a Nádia, minha esposa, que é responsável por todo o departamento de desenvolvimento de pessoas, RH, psicóloga, né? Então elas têm isso como um ato de desenvolvimento muito grande disso aí, porque hoje a gente consegue aumentar a rentabilidade com essas pessoas cada dia mais engajadas. Com certeza, engajar todo mundo para que eles se sintam parte da construção né? dessa nova Ivo Recap, né, totalmente repaginada em relação à gestão. Ô César, o Adalberto citou ali rapidamente a questão da venda de pneus novos e vocês têm uma parceria com a Bridgestone, que é a maior fabricante de pneus do mundo. Que reflexos que isso trouxe para o crescimento da Ivo Recap? Isso impulsionou demais o nosso crescimento, porque nós, enquanto maior empresa do segmento no Brasil,
nos aliamos com a maior fabricante de produtos de borracha, de pneus do mundo. Então assim, a gente pôde usar muito do que eles têm de tecnologia, de pensamento de futuro, de qualidade de produto. Isso veio melhorar ainda mais o que a gente pensa na questão da excelência do serviço e do produto. Porque hoje, como o Adalberto comentou na questão dos treinamentos, hoje a gente tem a segurança de trazer um cliente para dentro da nossa empresa para treinar ele, para desenvolver a equipe dele, o operador dele e poder exigir que ele faça um acompanhamento, um controle dos serviços que a gente está fazendo, para ele chegar no que a gente chama de CPK, que é o custo por quilômetro rodado, e ele poder comprovar que ele está utilizando o produto que vai deixar para ele o menor custo para a frota dele. Então nós estamos trabalhando numa redução do custo por quilômetro rodado dele. E nesse ponto a Bridgestone vem nos apoiando muito, com pneus, também com a banda, que é a Bandag, é uma empresa que é da Bridgestone também, que ela é uma banda de referência no mundo também, sinônimo de qualidade para todos os nossos serviços e produtos. E junto com isso também, a nossa rede de truck centers também, porque hoje a gente é uma empresa completa para pneus de caminhões. Então a gente tem o pneu novo, nós temos a reforma de pneus e temos os truck center também, que estão esparramados aí pelos 3 estados aí, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, estrategicamente para poder atender toda a nossa rede de clientes. Excelente. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agora dar uma visão aí para o futuro da Ivo Recap. Adalberto, o que vem por aí, hein? Todo dia nós estamos lá para aprender. Nós estamos aqui no Fórum da Aquila, nós aprendemos um monte, com vários exemplos que está aqui, é isso que eu também procuro passar para o nosso time. O quanto nós podemos melhorar. São 2 momentos nos últimos 5 anos que nós tomamos 2 decisões muito grandes. Primeiro, fazer o processo de gestão com a Aquila e a parceria com a Bridgestone. Eu tenho certeza que nos próximos 30, 40 anos, 50 anos, a rede Ivo, ela vai estar no mercado, né? E aí os profissionais que vão estar liderando elas, né, com certeza vão estar tudo capacitado, habilitado, mas ela é uma empresa que vai estar, como ela sempre inovou, ela vai continuar acompanhando, porque mantendo essa trajetória, né? Uma certeza nós temos na empresa. A única coisa que não muda na Ivo são as mudanças. Que bom, disposição para aprender sempre, né? Sempre, com certeza. Excelente, né? É isso aí. Então, é esse vigor que faz a marca estar sempre dando conta de responder bem ao mercado. Perfeito. Meu pai, com 87 anos, um pouco antes dele falecer, ainda enfermo ali na situação que ele estava, ele falava só em projeto do futuro, coisa que ele ia fazer, uma série de coisas. Então não tem como ser diferente, né? Empreendedor nato, né? Você aprendeu com a fonte ali, né? Isso, né? Então a gente tem a certeza com o futuro, acompanhando todo esse processo, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Independente, você ter uma linha e fazer a nossa parte. É isso aí. E a nossa parte é investir em educação, né? Ser uma empresa ética, uma empresa que está dentro das inovações, está acompanhando, que com certeza nós vamos estar presentes nesse mercado aí. Os 100 anos estão logo ali, né? Então, com certeza. Muito bom. Sucesso para você, Adalberto, em todos os projetos, viu? Eu que agradeço essa oportunidade aí, né? E convidamos aí uma hora agora para nós tomar um café. Lá conhecer a nossa empresa, a nossa instalação. Eu sempre falo o seguinte, mas pelo menos um cafezinho é especial. Ah, com certeza. Porque nós põe um pouquinho de pó de borracha nele, que é perfeito. E com direito à galinhada? Ou não? Com direito à galinhada? A galinhada sim, a galinhada também. E não existe café no mundo igual o nosso. Tá bom, vou ter que ir lá provar, César. Obrigada, viu? Sucesso para você também, junto com a sua equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, o programa Gestão com Identidade fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou também no site do Aquila. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.